eu vou começar um quadro que me foi encomendado. E aí eu vou te mostrar como que é, todo passo a passo, né, dessa criação, da criação de um quadro. E você vai ver também que não é muito difícil. Na verdade, é só você confiar naquilo que você visualiza, naquilo que você deseja e deixar só fluir. Então, a imagem que a pessoa quer é em base dos meus quadros que sempre tem um cavalo. Mas o tema de cavalo não é apenas porque eu gosto de cavalo, eu gosto desde pequena, e foi a imagem do cavalo que eu sempre treinava na escola. As pessoas me perguntavam, desenha aqui um cavalo, desenha um unicórnio, desenha. E eu desenhava, e foi, na verdade, foi através da paixão pelo cavalo, eu tinha o meu cavalo, que eu comecei a desenhar, e foi realmente aí que foi desenvolvendo. Mais tarde, eu relacionei muito forte o cavalo com o próprio ego. Então eu me vi montando num cavalo que às vezes eu não tinha controle dele. E que às vezes esse cavalo me jogava no chão, me dava coice e me levava para onde eu não sabia onde ele estava indo. A chave é você olhar para isso que você sente e sentir que cor que tem. Você sentir que forma que tem. Se tem a forma de um animal, se tem uma forma abstrata, se tem a forma de uma montanha, de uma pessoa, mas é em base daquilo que você sente. Então é autêntico com aquilo que está dentro de você. Então, por isso que eu acredito que a pintura tem esse trabalho de reflexão. É dessa maneira que eu faço e é essa maneira que eu vou te mostrar. Então agora que eu defini de que o que eu quero essa mensagem é de uma mulher domando o cavalo, ou seja, domando a si mesmo as próprias emoções, é essa mensagem. Agora eu vou me preocupar com a imagem e depois com as cores. Então a gente vai fazer uma pesquisa, né, de imagens de cavalo, imagens de outros quadros e depois a gente faz uma pesquisa de cor e aí em base disso a gente vai trabalhando, vai pesquisando e vai fazendo. Então aqui eu juntei já algumas imagens, eu não sei o que vai ser, mas imagens que eu gosto, especialmente assim, às vezes eu imagino o cavalo numa posição, mas eu não sei desenhar muito bem ele naquela posição, né? Então eu procuro e vejo qual pode inspirar, ou qual que eu ponho essa junto com essa, eu gostei da tonalidade dessa, então eu vou procurando essas referências assim, né? Às vezes a imagem vai muito clara para mim, o que eu quero, e eu faço mesmo sem essa pesquisa. Mas eu sempre estou olhando o que me desperta assim, inspiração, eu guardo aqui. Então aqui são algumas imagens de cavalo, e são bem diferentes. São fotos, as pinturas, eu gosto da pintura porque mostra um pouco do que eu posso inventar em termos de cor. Você acha que a anatomia é importante, ou a preocupação com a forma correta do cavalo correr, alguma coisa assim? Então, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, em muitas vezes, os desenhos, eu gosto muito do desenho primitivo. E ele, bom, não tem muita noção de anatomia, mas às vezes é essa mensagem que eu quero que seja bem rústico, e essa mensagem. Então, a anatomia tem a ver também com a mensagem que você quer mandar. Se você desenha uma figura muito perfeita, que parece uma foto, você está também mandando uma mensagem, uma energia. A pessoa sabe que você passou muito tempo com aquilo, que aquilo tem um valor. Ou se você faz alguma coisa muito primitiva, aquilo tem mais a ver com a força que você colocou no lápis, no pincel, na tinta. Então ela tem mais a ver com o teu gestual, né? E não com a forma do cavalo. A pessoa vê que é um cavalo, vê que é uma pessoa, vê o que for, mas o gestual eu acho que é mais importante da forma que eu faço do que a pintura em si, a não ser que eu quero realmente, nesse caso, que seja
realista, um desenho realista. Então, o tamanho do quadro, um quadro retangular, 1 por 70, eu acho, uma coisa assim. Isso, como é que a gente vai enquadrar? Aqui também, por enquanto é só um estudo também de uma imagem que eu já tinha na cabeça. E eu gosto de trabalhar sempre com 2 ou 3 quadros ao mesmo tempo, porque você vai ver depois que a gente trabalha em camadas. Enquanto uma camada seca, aí eu trabalho em outra, e assim eu vou variando. Então a gente vai ver. Bom, eu vou abrir depois, porque não é agora esse momento que a gente vai usar isso. Chegou o momento dos nossos sketches. Eu gosto de ter uma ideia bem por cima do que vai ser. Se você olhar aquele quadro ali, né, com uma mulher dançando, um dos desenhos que eu fiz, só para ter ideia de como que ela vai ficar enquadrada no quadro, né? Só para eu saber mais ou menos onde que o braço vai estar, e você vê que ficou diferente. Eu tenho outros desenhos que estão por aí. Você percebe também que tem um pouco de bagunça. E às vezes eu gosto de realmente usar o próprio caos, né, do material, como se fosse um diálogo, eu tentando falar com as cores, ver o que aparece na minha frente. Às vezes eu não sei, eu não acho a cor que eu queria, mas aparece outra e eu uso aquela. Então, às vezes um pouquinho de bagunça para mim me dá essa dinâmica. E tem dias que eu quero completamente organizado, eu passo aqui e arrumo tudo. Então também tem que ir sentindo e ser verdadeiro com a forma que você sente mais próximo da tua energia criativa. Né? Aqui eu também fiz alguns desenhos de como o cavalo vem para mim. Falando em anatomia, né? Aqui, se fosse perfeitinho, não ia dar essa sensação de um pensamento que ainda não foi formulado, de uma sombra que ainda não faz parte, não foi materializado. Então a forma robusta e não perfeita é mais ou menos essa mensagem inconsciente, claro, que quem olha sente, né? Então a ideia de não, nesse caso de não fazer realista, vem um pouco disso. Né? Você vê que a imagem do cavalo ela não está toda feita, ela não está terminada, ela é meio que uma sombra, ele aparece como uma mancha, e é assim que ele aparece para mim, na minha cabeça, na minha mente. Então imaginando que, né, a mulher e o cavalo é a mesma coisa, né, o coração, né? Então tem um lado que tenta equilibrar o coração, mas tem um cavalo ali que está se moendo por dentro e tem que achar esse equilíbrio. E às vezes tem muitos, né? Então o que eu estou explicando isso no sentido de que é em base de uma sensação que essa imagem surge. Né? Poderia ser outra coisa, né? Então você tem que achar dentro de você o que está te movendo agora. E não tem perfeição, não tem certo ou errado. É uma angústia, é um sofrimento, é um problema, ou é uma alegria, um êxtase, ou é só a alegria com as tintas. Não importa, importa que seja autêntico. Porque se for autêntico, a fonte então está dentro de você. E aí você pode mergulhar nela e ela não vai acabar, ela só vai se transformando. Do cavalo surge assim uma rena mágica com uma visão para o futuro. Então isso é importante, de não fazer desenhos importantes e de trazer no teu traço essa energia de uma sensação. Então isso é um pouco dos desenhos aqui. Agora para o nosso quadro aqui também tem mais alguns de cavalo. Aqui foi um momento mais angustiante. Eu acho que quem olhar pode ver a mensagem que for, né? Aqui também está meio cavalo, meio mulher, que está amamentando, mas, né, está meio que se arrastando, muitas ideias, muitas cabeças, né? A ideia de ser um cavalo mágico.
cavalo com muitas visões, ou seja, ela vem surgindo. Eu acho que não pode parar, sempre é bom ter esse caderninho para você ir anotando, e anotando como se fosse uma escrita, uma ideia, mas em forma de símbolos. Então, de como vier, tá bom, tá marcado, tá registrado, né? Agora, para esse quadro em especial que a gente está fazendo, como é meio retangular aqui nos quadros, eu tenho que prestar atenção na composição dentro de um retângulo. Então a gente pensa, eu tenho um quadro inteiro, eu sou livre para fazer o que eu quero. Bom, pelo fato dele ser branco e retangular, isso já pré-define uma certa composição. Se a tela fosse redonda, você teria que compor de uma outra maneira. Então, só o fato de ter esse formato, de ter um fundo branco, já define muita coisa. E a gente não pode esquecer disso. Mesmo por ser retangular, não quadrado, redondo, eu ainda quero que a minha imagem seja centralizada. Esse lápis aqui não prestou. Então tá aqui, eu quero que a imagem seja centralizada. Eu imaginei várias coisas, eu vou estudar qual seja melhor. Eu imaginei o cavalo olhando para trás, tipo com curiosidade, tipo, vem ou não vem? E a mulher meio que olhando para ele, você vai me levar? Você realmente vai me levar para onde tô querendo? Aí eu não sei se ele meio que vai andando, ou tá parado esperando. Só que aí ficou um espaço muito vazio aqui. Então o cavalo tem que vir um pouco mais para frente para ocupar esse espaço. Então ele vai estar olhando aqui, com a cabeça aqui. Eu não sei se a mulher vai estar aqui mesmo. Eu vou decidir se ele vai estar parado. É mais pela composição também, se ele vai ter a pata que surge daqui. Né? Eu tenho que ver como fica fluido meu olhar nessa composição. Então é nisso que eu vou brincar agora. E eu vou te mostrando os resultados aqui. Eu tenho um pouco da sensação da cor, eu ainda não sei muito bem, mas a pessoa que quer o quadro, ela gosta muito de vermelho e dourado. Então eu tento me sintonizar com essa cor, porque eu tô num dia meio azul. Eu tô numa semana meio azul, então eu tenho que me forçar um pouco. E me veio alguns artistas. Deixa eu ver aqui. Chagall. Ele tem aqui, e me veio na cabeça, eu lembrei dele, ele tem uma coisa de que ele mostra muito definida o contorno e de repente o contorno se perde e se mistura, né? Por exemplo, tá vendo? É uma coisa meio forte aqui, que define e é ao mesmo tempo borrada, mas é definida, e às vezes se perde, e aí as cores são meio nubladas e dá essa sensação de sonho. Essas cores ao mesmo tempo são fortes, por ele usar camadas, o qual a gente vai falar. Então eu vou pegar um pouco de inspiração nesse estilo de pôr contraste, não pôr, se perder ao fundo. Aqui também faz a mesma coisa, contorno, não contorno, tem umas cores mais terrosas. Aqui um desenho que tem contorno, se perde, não perde. Lembra aquilo que eu falei é um desenho simbólico, né? Não é um desenho anatômico, você sente que ele tá meio perturbado quando ele fez esse desenho, então você sente, você não sabe, você sente, pelo jeito que ele usou o lápis, só o gestual já diz, né? E é isso que a gente procura. Bom, aí existe essa cartinha que há pouco tempo agora eu tô usando, e ela até que ajuda. E eu vou falar mais nela quando a gente fizer as camadas. E o que ela ajuda? Ela não é necessária, você vai sentir. Aqui existe as cores intermediárias, ou seja, as cores
que fazem parte, digamos assim, da mesma família, da mesma tonalidade, azul com violeta. Elas não criam muito contraste entre si e criam uma harmonia. Então, às vezes, se eu estou um pouco perdida, não sei que cor usar, eu posso usar essa carta. Aí eu tenho aqui também, já me define quais são as cores quentes e as cores frias, e entre cor fria e quente elas criam um contraste. E eu gosto do contraste. Aqui são cores opostas na cartela, que você vê, né? Quando elas são opostas, elas criam um contraste maior. E isso é bom quando eu quero que a imagem ela se destaque. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Eu usei a ideia da cartinha. Primeiramente, eu fiz nesse quadro todo um fundo azul, porque eu queria que o desenho final tivesse uma tonalidade assim, mais magenta. Mas eu queria esse contraste, essa brincadeira, porque se for tudo o mesmo tom, ele não destaca. Então, todo o meu fundo era azul. Deixei secar e depois vim com magenta. Esse quadro não está pronto, ainda vai receber mais camadas, ela também vai se trabalhar, e aí eu vou entrando no detalhe. Mas foi através dessa cartinha de contraste. E isso não é regra, isso é só uma referência, você pode fazer o que você quiser. É só assim, existem muitas ferramentas para te ajudar quando você está... será que é isso aqui? Às vezes a ideia surge, você não precisa de nada, a coisa flui e não se deixa parar pensando tá certo, tá errado, são as cores complementares, será que eu tô certo? Não existe isso. Isso daqui é uma referência se você achar que é necessário. Quando isso não surge, essa inspiração, essa onda, quando surge, pega ela, igual o surfista, não perde a onda, deixa aí. Então esse é um pouco sobre as cores que a gente vai, se basear.